Essa aqui é a exposição Travessias, da Ângela de Sessa, no Sesc Carmo. É uma exposição que acontece em vários lugares do Sesc, é muito bacana isso, porque ela não é só no espaço expositivo convencional, mas acontece no restaurante do Sesc, na escada, na área de convivência. E a gente vai conversar com a Ângela sobre todo o conceito da exposição. Ela está desde 2004 trabalhando com um arquivo, que é um arquivo coletado de pessoas que são relacionadas à imigração de uma região muito específica da Itália, onde ela vai contar para a gente todo o processo e o que resultou essa exposição. Ângela, diga. Para mim toda exposição é uma experiência. Sim. E eu acho que você conseguiu aqui no Sesc ter um pouco essa perspicácia de transformar essa questão da migração, de culturas que conversam, como uma experiência. A gente está aqui no restaurante, vendo imagens que são sobre a produção de comida ou a produção doméstica, enquanto as pessoas estão comendo, então a gente está sentindo o cheiro, ouvindo o som das pessoas, ou seja, as imagens acabam totalmente interagindo com o comportamento das pessoas. A ideia era provocar mecanismos narrativos que fossem disparadores de processo em terceiros que envolvessem essa questão do deslocamento. Por isso também o nome Travessias, que a ideia era fazer com que as pessoas se deslocassem de alguma forma da sua relação sensorial, não sei se a palavra é essa, mas enfim, cotidiana, para deslocar horas numa questão do espaço-tempo. E uma questão que eu acho que está permeando a exposição é o fato dela acontecer num lugar onde essas pessoas moravam. Então a Rua do Carmo foi a rua onde esses primeiros imigrantes moravam. E é uma memória que completamente desapareceu. Então muito do ímpeto, né, que uma trajetória longa, uma trajetória de 20 anos, né, que acabou fazendo com que na condição de fotógrafa eu fosse atrás de imagens que conseguissem de alguma forma não ter esse aspecto só documental, mas trouxessem essa questão estética à tona, mas também na convivência com esses descendentes, eles me viam como depositária de memória. E eu acabei assumindo essa responsabilidade, sem, no entanto, querer contar uma historinha oficial ou a tal da verdade, né? Que eles vêm conversar com você e falam assim, na verdade não é. Ou então todas as verdades envolvidas. Claro. Eu acho que na medida que essas narrativas vão acontecendo, elas vão, na singularidade, elas vão ganhando um aspecto mais plural, e está no Sesc Carmo, além de ser um dado, que é um dado histórico, eles moraram aqui, tem um dado que é a própria característica do usuário desse Sesc, que é um imigrante, que é um refugiado, que é uma pessoa que vai ter inúmeras vezes, e tiveram de fato, já são 80 dias de mostra, tiveram esses processos narrativos disparados. Então as receitas das suas terras, a maneira como eles imigravam, enfim. Só para localizar, imigrantes da cidade de Polignano a Mare, que ficam na região Puglia, que é o Salto da Bota na Itália, uma cidade de hoje 30 mil habitantes, nos quais devem ser 400 mil descendentes aqui em São Paulo, que fazem a festa de São Vítor. Quando eu criei uma intimidade com eles e eles começaram a trazer materiais, eu instituí isso como um processo de trabalho. Esta série veio numa caixa de sapato. Quando eu abri, ela me criou absoluto deslumbramento, porque o que mais me chamava a atenção era exatamente essa troca de olhares, essa espontaneidade, e esse procedimento no enquadramento, no uso de câmera, numa hora na década de 60, onde você só fotografava o evento, a festa, e aí se dado assim, o papagaio, o fogão, o tanque, assim, um cotidiano mais singelo, mas com um corte, um enquadramento e uma forma que era uma forma contenedora. Ele fotografava para ter para si. Para mim isso era construção de intimidade. Então eu me apropriei de um material que os originais estão lá em cima, num outro segmento da exposição, e quis trazer isso aqui porque eu também acho que é um contraste hoje com o uso da fotografia digital e o uso nas redes, que é quase uma incontinência. Você faz e posta, não tem mais
elas se perdem ou se diluem ou poderiam fazer isso. Aqui é um pouco essa oposição. Essa série que eu acabei de contar, sobre essa caixinha, com essa série desse senhor que chama Senhor Catosato, é o sobrenome dele, é feita, e eu acho que uma das coisas que me encantavam, que era feito com a mulher dele, que é a dona Anita Catosato. Anita Catosato era uma das mamas que cozinhava na festa de São Vito. Ela criou comigo um vínculo. Na festa de São Vito era engraçado, porque eu chegava num determinado momento, é como se eu fosse a neta de todos eles. O problema é que cada um deles que morre, eu sinto como se eu estivesse perdendo os meus avós. Quando a gente estava já adesivando, essas imagens estão todas adesivadas aqui. Já estavam sendo preparadas exatamente uma semana antes da abertura da exposição, a Anita morreu. E isso transformou completamente a maneira com que nós mesmos enxergávamos as fotos e a própria foto dela já senhora, já velha, porque agregou um valor que não era o esperado, de uma forma dolorida, mas mudou, transmutou totalmente essa atribuição de valor para a imagem. Então aqui virou uma situação que era, todos os técnicos que trabalhavam comigo choraram junto comigo, eu, né? E foi preciso um tempo, as senhoras da São Vito, quando vieram, entraram devagarinho aqui, porque era uma das queridas que tinha ido, né? E com o passar do tempo, os filhos, isso uma semana era demais esperar que os filhos visitassem, mas eles vieram depois de um mês, filhos, netos, e aí sim as selfies ganhavam outro tipo de potência. Fizeram todas as selfies com a avó de fundo, mandaram para todo mundo, escreveram para mim. Eu criei, não sei se para o bem e para o mal, uma enorme família. Ângela, desde 2004 você está trabalhando com esse arquivo de imagens e objetos da colônia de imigrantes aqui em São Paulo. Conta um pouco essa história. Olha, ela é anterior, na realidade ela parte de uma atividade minha como fotógrafa, como um interesse pessoal em conhecer raízes, que me levou então à intimidade com esses imigrantes e descendentes na cidade de São Paulo, que em 2004 eu acabei instituindo e formalizando como projeto, porque também eram os 450 anos da cidade de São Paulo, era uma oportunidade para conseguir adesão e conseguir eventualmente até apoio financeiro para fazer, mas porque o nível de intimidade que eu tinha com eles já tinha gerado, tinha me transformado numa depositária de memória. Então vinha a foto do Domenico Modugno, que em vez de ir para o lixo de alguém veio na minha mão, um filme da década de 1945, em 16 milímetros, que também ia ser desprezado e que a Cinemateca restaurou. Então eu já tinha material pessoal como fotógrafa, vários processos de documentação e de ensaios outros na cidade e na festa. Isso fez com que então eu tivesse já um acervo meu que começou a agregar objetos, fotos, filmes e a gerar uma apropriação. Então eu não só recebia, como eu fazia a questão de alguma maneira de devolver o mais rápido possível para essa mesma comunidade uma articulação narrativa do que eu tinha recebido. Aqui, fundamentalmente, já é um outro momento onde eu não tive uma preocupação tão grande em devolver uma narrativa perto de uma expectativa historicista que eles esperavam, mas já começar a criar uma apropriação mais pessoal e autoral, ainda que pretendendo um limite documental. E a partir de 2004 que começaram mostras, a se constituir mostras, uma no Centro Cultural do Brás, na Rangel Pestana, depois na PUC mais de uma vez. Então eu fui me apropriando de lugares e é um pouco a cara também, é um pouco o movimento do imigrante, né? Ela foi indo, e em cada lugar que ela foi andando, ela tem essa preocupação de levar em conta quais são as características desse lugar, como que ela entra se apropriando e criando narrativas a partir desse espaço que está colocado. Mas né? Você também não está contando histórias que são distantes de você, mas não. Histórias que são a sua história também. Se transformaram. Né? Os meus dois avós paternos são de Poliana Mari, que também era uma característica. Eles casavam entre pessoas da mesma cidade, porque uma dos desejos era voltar depois de enriquecer, e eles não queriam ter problemas. Em que cidade a gente vai voltar? A gente vai voltar para aquela. Isso acabou me levando, lógico, evidente, que eu sou a terceira geração de um pai médico
que queria falar português direito e que não queria comer tanto macarrão toda semana. Ele queria se tornar brasileiro. Eu sou uma terceira geração que vem com esses resquícios que não sabem muito de onde chegaram, que tenta criar como é que é o nome? Tramas, essas formas da unidade e que correu atrás. Eu acho que não é uma característica só minha, né? Então, esse convívio com essas pessoas é interessante, porque eles acabaram trazendo fragmentos de memória de avós que eu não conheci. Então, aqui eu também me dou absoluta liberdade. É a minha memória, a memória deles. Mas é uma fabulação, é uma fábula. Entendeu? Eu me reinventei e achei ótimo. Claro, mas assim como você criou esse ambiente azul, que é o azul do lugar, né, do mar, do céu, eu acho que existe também uma relação que fica entre o documental e a leitura artística exatamente. de tudo, né? Mas eu acho que a riqueza, sei lá, se não é muito pretensioso, mas eu acho que uma tentativa é trazer essa potencialidade da memória, não essa construção historicista ou com narrativa de começo, meio e fim, cronológico. São mecanismos disparadores. Então, o azul, lógico que isso também depois de uma relação profunda com isso. Então, saber, conhecer o lugar, conhecer as pessoas, sentir esse impacto do azul, porque eu vivi isso também, né? O azul me inundou a primeira vez que eu fui ali. Domenico Modugno é um cantor e autor que ganhou o Festival de Sanremo em 1958 com a música Volare. Para quem não sabe, é o Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice de stare lassù. É uma música que conduz a essa condição da felicidade em êxtase. Sim. O Volare está em outro lugar, né? E ele nasceu na cidade de Polignano a Mare. Só que, por algum motivo que eu desconheço, ele dizia que ele era siciliano, provavelmente porque tinha uma voz, o siciliano tinha uma voz potente, e eles ficavam absolutamente bravos com o fato dele não citar que a cidade de origem dele era Polignano a Mare. Se sentiam absolutamente desprezados. No fim da vida, ele admitiu que foi um erro, ele voltou para a cidade, fez um concerto e ficou tudo bem. Mas ele chegou a vir em São Paulo, Ele veio para São Paulo. Quando ele ganhou o festival em 1958, a TV Record trouxe o Domenico Modugno para o Brasil para participar de um programa com J. Silvestre, que era um Faustão da época, mais ou menos, para cantar, porque estourou, a música foi um grande sucesso, com esse gesto, por sinal, ele com os braços abertos, entregue a tudo que estava sendo feito. E quando ele veio para cá, óbvio, a comunidade inteira se mobilizou para ir buscá-lo, foram buscá-lo no Aeroporto Internacional de Congonhas, para recebê-lo, fizeram um grande jantar entre eles, e numa das comemorações nesse estar junto, acabou numa esbórnia, que a gente vai ver aqui uma foto, na Pizzaria Castelões, com todos brindando, bêbados, para a morte aqui dos nossos italianos, com uma flâmula do São Paulo de fundo, que todos pedem para tirar. Mas, numa situação... Então, ele acabou se transformando, hoje a cidade tem uma escultura. De Polignano a Mare. Lá em Polignano a Mare você vai ter uma escultura dele, o projeto original é que ele estivesse assim para o mar, para o azul. Todo esse material, isso aqui são os armários das pessoas. Em algumas situações me entregaram para a exposição. Por exemplo, este Domenico Modugno volta para o armário da Licena, que é uma das senhoras. Que legal. Porque eu falei, nossa, eu precisava de Domenico. Como assim? Abriu o armário e falou, tô. E eu acho que é isso, é uma relação de confiança. Aqui, por sinal, é uma área que você tem o retrato de muitos deles, onde eles mesmos, eu falei, olha, vou deixar uma área em aberto, onde vocês podem colocar os retratos das pessoas que vocês consideram, os próprios retratos. Existem artistas que trabalham com arquivo, mas eles trabalham com arquivo e não dialogam com as pessoas. Mas eu acho que essa, inclusive, é que está no trabalho tão lento no sentido assim, não é só uma apropriação, né? Aqui, é o que eu falo, teve uma transformação, colaboração, né? E uma transformação de consciência, dentro de limite, né? Nada tão, não dá para ser pretensiosa, mas assim, as histórias começam a acontecer porque eles lembram do fulano que não sei. Então, assim, essa rede, né? Eles começaram a se rever dentro de uma rede de relações. É uma coisa que esse trabalho dispara. Então, ele está sendo construído, eu acho que não seria possível em menos tempo. Claro. E, ao mesmo tempo, eu não consigo ver mais, a partir de agora, com a morte dos principais, dos meus interlocutores principais, eu não consigo ver mais possibilidade de restartar esse processo. Sim.
Eu acho que a finalização dessa área da exposição, ela acaba assumindo esse aspecto individual, autoral, onde eu coloco minha primeira câmera fotográfica, meu primeiro gravador, objetos que são meio da minha família, o retrato da minha avó, que era aquela coisa daquela pessoa que morreu e que ficava olhando, parece comigo, quem é ela? E que, por incrível que pareça, eu não sei direito até hoje, porque os dados menores que chegaram são dela. E acaba trazendo para o meu próprio retrato, criança, né? Que eu acho que é um pouco a hora que essas histórias dispararam. Eu tinha essa idade quando eu olhava para ela, querendo saber de onde eu vinha, quem era ela, o que estava acontecendo. Não, aqui também eu acho que tem esse outro lado que a gente viu lá embaixo na comedoria, de você trabalhar com os outros sentidos. Sim. Então, além das suas imagens, também tem a erva doce. Essas ervas que você podia falar sobre elas. Aqui eu coloquei, tinha uma das coisas também que me acompanham muito durante as viagens para Puglia, para Polignano Mare, mas também aqui na zona cerealista do Brás, enquanto ela ainda tinha os seus galpões na área de abastecimento, que era o cheiro da erva doce. Então eu lembro que enquanto eu caminhava no Brás, eu sempre tinha esse cheiro um pouco me acompanhando, uma coisa um pouco de que embalava as minhas caminhadas, porque eu caminhei muito por ali, né? Não só para ver a questão dos italianos, mas do próprio bairro. E, para minha surpresa, uma das vezes que eu fui para Puglia, eu fui ver uma situação ali, que era a beira-mar, e eu estava andando. Os italianos me levaram para um pedaço ali que eu tinha que fazer uma caminhada numa área próxima do mar, mas com vegetação nativa. E eu caminhava e falava, você tem um cheiro de erva doce? Aí eles falavam com aquele jeito típico, é erva doce. Então, tem uma história interessante que é o fato de ser uma erva nativa. E esse cheiro também está ligado. Então, tentar trazer a erva também, porque ela faz parte da culinária. A erva doce é muito usada naquele biscoito que está lá, que se chama pizzicatelli, que é um biscoito salgado, que vai estar na receita dele usando a própria erva doce. Então, além dela estar presente na culinária, ela é uma presença na minha memória. Claro. Né? E vem pela questão do olfato. E também provoca as pessoas quando elas estão entrando aqui nessa área, nessa instalação, né? Nessa grande instalação da exposição. Essas caixas também têm esse outro dado que é super interessante, porque elas também lembram, você fala da zona cerealista, que é o lugar onde eles trabalhavam. Não só trabalhavam, material, eles eram cerealistas. Então, essa comunidade, quando se instalou no Brás, as primeiras atividades deles, por sinal, eles eram comerciantes no mercado municipal. Eles também eram entregadores. Então, assim, e além do que, na cidade de origem também eram comerciantes. Tinham essa tradição e essa expertise. Então, com muita rapidez, eles transformaram em exportadores, importadores de alimentos, e aí vai na zona de abastecimento, e estão na área vizinha ao Mercadão. Então, a presença da caixa, o azul na caixa, ela tem múltiplos sentidos. O mais imediato é essa presença na memória deles, nas atividades comerciais. Mas a mim também trouxe aqui como um pouco contenedor, ela se transformou um pouco nesse lugar que acolhe, né? Me lembrava um pouco as caixas que eles traziam, que as imagens em caixa de sapato, né? A caixa de sapato era a guardiã dos afetos e essa coisa do acolhimento. Então, aqui o azul, né? E essa multiplicidade também se remete um pouco ao edifício São Vito, enfim, veio com múltiplo sentido. E aqui é demais, né? Era a Rua Séries, a Praça São Vito ganhou o nome de Praça São Vito, porque o pau de sebo que finalizava a festa de São Vito acontecia nesta praça. Então as pessoas falavam, vai lá, a praça chamava X. Não, vai naquela praça que é lá do São Vito. Então, em 46, eles pediram para ter uma troca do nome da praça, para, afinal de contas, chamar Praça São Vito, que era o nome que as pessoas usavam. E em 47, eles conseguiram mudar o nome da praça, que hoje é um viaduto, né? Sim. É onde... Aqui do lado, é impressionante você pensar que aqui nessa região, você tem narrativas assim, eles moravam aqui, você descia a Tabatinguera, estava de cara com o Parque Xangai, que era uma coisa maravilhosa, com um rio que estava vivo, o rio Tamandatei vivo, um baita de um parque,
uma coisa que permeia a memória de infância de muita gente, que se transformou num não lugar. Aqui começa a exposição, né? Então você começa, de certa maneira, com esse pau de sebo, por um lado, e ali do outro lado o edifício São Vito, que foi demolido, mas que é um símbolo, de certa maneira, dos conflitos que essa história atravessa, né? Aqui eu acho assim, essas duas imagens, esse díptico, ele acaba trazendo, eu acho que é o que tira a exposição da zona de conforto, porque ele aparentemente vira um ruído no meio da exposição, embora ele seja uma referência à Praça São Vito, ao bairro do Brás, ao Mercadão, afinal de contas, porque você tem as séries em primeiro plano no frontão do Mercadão. Mas, para mim, eu acho que é a expressão dessa inquietude, né? De andar pela cidade e perceber que lugares se transformaram em não lugares. E nesses não lugares você tem, entre aspas, as não pessoas, claro, que ficam circulando, zanzando de um jeito totalmente atarantado, não é? Onde isso me inquieta, isso me cria uma inquietação, isso me deixa aflita. E isso acabou se intensificando nessa unidade na medida que eu acabei tendo contato com os próprios refugiados de outros países que estão nessa região da cidade, talvez também porque não seja mais valorizada, porque está quase na beira de um não lugar, não é? E que trazem, enfim, acho que mais do que as narrativas, aqui dispara outra vez o meu senso, volta a fotógrafa, sabe? Volta o meu senso de observação desse tipo humano, de quem é, eles às vezes querem narrar suas histórias, então é isso, a gente não está entrando numa exposição num lugar qualquer, claro. Existe uma condição que aumenta a capacidade narrativa dela, né? E aí eu acho que também lança essas questões para a cidade, né? Como é que algumas coisas simplesmente se apagam? Você tem um prédio moderno com toda uma característica arrojada de décadas, sei lá, talvez década de 40, 50 e simplesmente é degradado, e depois de degradado simplesmente é demolido. Como assim? Sim. Some, desaparece. Como pode? Então eu sinto às vezes que não existe um esquecimento, existe um apagar. Exato. Existe um que é ainda mais cruel. Io nasci in Polignano a Mare, na Puglia, in provincia di Bari. In che anno, Luca? 1933. Qual è la data del suo nascimento? 21 di settembre 33. Conta un poco da sua vita lá na Itália, como foi a sua... Eu nasci na Itália, filho de artesão. Me criei lá. Aqui é um dado muito bacana porque aí você desiste das imagens, digamos assim, para trabalhar com a questão da história oral, da narrativa, de uma memória que vem de outra maneira. O que te motivou a esse? Olha, na realidade, junto com as imagens vinham as histórias. E aí começou o segundo momento aflitivo. O que eu faço com as histórias? Porque a riqueza delas é absurda. Então eu comecei a partir para um processo de entrevistas que teve todo um método, não é uma coisa que aconteceu tão gratuitamente, teve um tempo para se adequar, onde eu consegui abordar mais de 60 imigrantes, eu tenho mais de 90 horas de história oral coletada. Aqui, neste caso, tem um recorte, tem uma edição, que é principalmente aqueles que fizeram a festa de São Vito em São Paulo, mas eu me encantei com a matéria sonora, porque também com o passar do tempo e mesmo com o digital, eu acho que a questão do retrato que a gente tinha conversado ali, o retrato pintado da minha avó, o retrato tinha uma condição de representação identitária para a fotografia, inclusive, que ela foi se diluindo. E eu não consigo mais sentir essa potência na foto. E eu comecei a me encantar com a matéria sonora. Muitas vezes com o intervalo entre uma frase e outra que não edita, que tem um suspiro que revelou a saudade, sim, que tem uma expressão que revelou um momento ou de felicidade, seja lá o que for. A matéria sonora me encantou e eu acho que ela me reportava mais a esse indivíduo, né, para a singularidade, para esse indivíduo que está desse outro lado falando, do que necessariamente o retrato pelo próprio desgaste que essa categoria de representação acabou recebendo. Tinha na característica, eu tinha formação humanista e sabia toda a mitologia grega, romana, arábia, sabia, coisa que eles não sabiam.
Todo menino que era médico, engenheiro, ou estava estudando lá dentro, não sabia a mitologia grega, romana, árabe, não sabia. Então isso significou que eu tenho hoje um acervo com mais de 90 horas de história oral coletada. Aqui elas entraram com uma edição mínima para que as pessoas pudessem ter esse acesso próximo do que eu tive. Você tem totens, onde algumas desses personagens vão estar com as falas reproduzidas, e tem uma apropriação dessas mesmas falas na utilização da tipografia que já veio para o chão e que já veio para as paredes e que conduz, né, o fruidor um pouco voltando a falar de uma teia, né, dessa teia da aranha, da teia do texto, da tessitura, da narrativa como tessitura, enfim, essa ideia de trazer a palavra que não só esteve aqui, ela também esteve repetida nos cadernos onde as pessoas faziam suas... Então, palavras-chave saíam daqui, iam para cadernos, e isso estimulava que alguns escrevessem, que fizessem suas observações, assim vai. Mas aqui, fundamentalmente, assim, a hora que você expandiu tanto a memória, que ela se contrai. Isso seria... não é exatamente o esquecimento, mas é quando ela cumpriu o papel que ela tinha que cumprir. Não é um apagamento e não é um esquecimento. É como se você estivesse reunindo tudo numa história só, como se a migração fosse estar aos dois lugares ao mesmo tempo. Sim, aqui, sim, tanto é que aqui você tem horas cenas internas da casa de alguém, horas na cidade, que a música tem um papel especialíssimo na cidade também, como aqui. É uma hora em que todo esse processo, né, tenta trazer num processo de condensação. Ele volta, que eu acho que é um pouco isso que é o oposto do apagamento da memória. É quando você levou a memória a tal ponto que ela volta a se contrair e virar uma condensação.